Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso da AKD-X2. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês técnicas, vou mostrar para vocês funções, tenho certeza que vocês não sabiam. Vou passar em todas as funções, eu sei que o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, né? Eu vou começar aqui mostrando uma função. Logo depois de ligar a AKD-X2, a gente aperta aqui e fica pressionando e a gente consegue fazer a checagem da antena do code, né? A gente sabe que tem aquela argolinha que vai em volta da chave lá, a gente consegue fazer o teste da antena sem precisar do aplicativo no celular. Isso aqui é muito útil, muito prático também, e eu descobri há pouco tempo isso aqui fuçando aqui na KD, e vamos para a próxima. Tem muito mais dicas em relação à KD, muitas funções que a gente acaba na correria do dia a dia não prestando atenção, mas nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui. Então aqui no aplicativo aberto, tá? Já está conectado com o Bluetooth. Eu vou começar aqui pela função do chip, tá? Bom, aqui na primeira parte, né, a função detecção de chip. Vou botar um chip aqui para mostrar para vocês. Vou usar aqui essa chave da VVDI mesmo. Colocar aqui na antena e vai fazer a leitura. Aqui está como chip 4D. Como vocês podem ver, aparece aqui no displayzinho dela aqui, 4D. E aqui a gente tem algumas opções, ó. Pode ver que ele está zerado aqui, tá? Tá virgem. Aqui eu vou em editar. Aqui tem algumas opções que a gente pode observar. Password, conforme a gente vai mudando o password ou o user aqui dela, a gente vai mudando o ID. Então a gente pode editar por aqui mesmo. Isso aqui é muito interessante, a gente pode inclusive desbloquear ele. Tá. Então, basicamente é essa função. A gente consegue fazer clonagem, inclusive, por essa parte aqui, né? A gente consegue fazer a identificação do transponder, como a gente pode observar aqui, fazer a edição, fazer o desbloqueio dele, tá? Verificar ID, todas as funções aqui do chip. Como a gente pode ir em decode, nesse botãozinho aqui, e fazer a clonagem desse transponder direto nessa opção aqui. Pode observar, ó, ele já pede para colocar um chip virgem 4D e ele já faria a cópia, né? Claro que esse aqui não está virgem mais, mas ele já faz a cópia direto nessa função aqui. Isso aqui é basicamente isso, a gente consegue fazer a leitura e cópia usando essa função aqui, certo? Essa função aqui seria para clonar tag. Então, a gente pode colocar um tag ali e ele vai fazer a clonagem. Mas a gente também consegue fazer a clonagem nessa primeira função que eu mostrei antes, tá? Então, acredito que não seja muito útil essa função, pelo menos para a gente aqui, porque já tem essa função aqui da detecção automática aqui do chip. Toyota G-Clone. Isso aqui é para fazer cópia dos Corollas, né? Então, como não tem uma chave do Corolla, eu não vou conseguir demonstrar para vocês aqui, mas eu já fiz cópia usando essa mesma função aqui. Então, essa função do Toyota G-Clone, eu consegui fazer o clone desse chip aqui usando essa primeira função também. Então, para mim, não é muito útil, tá? Porque basicamente é tudo que tem aqui na primeira função, tá? Então depois a gente tem aqui logo em seguida a função de clone, né, o ID48, 96 bits, tá? Que é para clonar os famosos T42. Então aqui nessa função ID48 query result, é isso aí, a gente consegue ver os chips que a gente já gerou e a gente pode gerar ele novamente, tá? Eles ficam todos gravados aqui nessa parte. Pode ver que tá todos que eu já gravei antes, eles estão todos gravados aqui, tá? Nessa aba. Então a gente consegue, se o cliente voltar, a gente consegue adicionar mais um chip, né? Clonar mais um chip através dessa função aqui. E aqui a gente tem novamente o 4D Clone, que a gente consegue fazer a clonagem dos chips aqui como ele próprio diz, ó,
4D70 da BMW, do Kia, da Chevrolet. A gente consegue fazer o clone desses chips nessa função aqui. Aqui tem ID46 especial. Aqui nessa função aqui a gente consegue clonar os telecomandos presenciais, né? Nessa outra função aqui da Toyota, a gente consegue fazer a clonagem também dos chips 8A. E aqui a gente consegue fazer a leitura do PIN code através do transponder. Para transponders específicos, como aqui Hyundai, ó, se tivesse uma chave da Hyundai, a gente consegue fazer a leitura do PIN code através do próprio chip. Como isso aqui não é do Hyundai, não vai nos servir. Então aqui a gente entra no Chip Generation. Tá? Então aqui a gente consegue gerar chips, tanto os chips originais como os chips, né, da própria KD. A gente consegue gerar aqui nessa função. Por exemplo, aqui tem o Toyota G Chip Generation. Ó, a gente consegue gerar um chip através de um chip 4D. A gente consegue gerar o DST80. Só coloca aqui o chip 4D, ele já vai gerar automaticamente. Ele vai dedicar esse chip para o DST80G. Aqui nessa outra função, a gente consegue dedicar basicamente o ID46 e o ID47. Vindo aqui no ID46, a gente pode pegar um T19, famoso T19 virgem, blank, e fazer a dedicação, tanto para Renault, quanto para Kia, e diversos outros carros. A gente consegue dedicar esse chip direto aqui nessa função. A gente consegue dedicar ele para o Vectra, Corsa, enfim, para diversos veículos com chip ID46. Aqui o ID47 ele também consegue dedicar. Então uma função bem útil, a gente consegue inclusive fazer a simulação dele. Função muito útil, uso praticamente todo dia também. Essa outra função, ela vai dedicar os chips T01. Então aqui é o T01 blank, né? E aqui nessa função a gente consegue fazer a dedicação do 7935 para diversos veículos. Então aqui o mais utilizado, né, obviamente é o T16, o Opel. Então a gente coloca o T01 aqui e a gente consegue gerar ele, transformar o T01, né, o 7935 blank, num T16. Só que tem que tomar cuidado porque uma vez feito isso, a gente não consegue desfazer, né? Então ele vai ficar dedicado para Opel, GM, Chevrolet. Beleza, função muito útil. Aqui Fiat, tem para várias montadoras, né? A próxima função é o ID48. Aqui a gente consegue dedicar o chip ID48 China, enfim, aqueles que a gente compra na AliExpress para diversas montadoras, né? Então a gente tem aqui o TP23, que é o novo chip da Volkswagen. A gente vem aqui e gera ele, transforma o T48, né, um T44 ou um ID48 num TP23. Show de bola essa função aqui. Tem a função de Fiat também, que a gente consegue dedicar esse chip para Fiat. Tem transformar ele no ID48 China, ID48 blank e aqui esse Excel aqui. Beleza, vamos para a próxima aqui. Aqui nessa função a gente consegue transformar um chip blank 4D em todas essas opções aqui. Então, por exemplo, a gente consegue transformar um T32, né, de vidro num 4D67, num 4D68, num 4D72G. Então a gente consegue fazer a mudança desse ID do chip para várias outras montadoras. Então é uma função muito interessante, que é muito útil também. Eu uso direto essa função aqui também. Ó, pode ver que tu consegue transformar inclusive um chip de um HB20, por exemplo,
consegue transformar esse chip num 4D normal, 4D60 para programar num Ford. Então isso é muito bacana. Tá? Aqui tem outro, de novo, Toyota 8A. A gente consegue fazer essa chave master, né? Essa chave reserva, valet. A gente consegue definir isso nessa função aqui. Aqui o MyCloud Chip. Aqui os chips que a gente já gerou, né? A gente consegue ter acesso a todos os chips que a gente já gerou aqui. Tanto o ID46, né? Enfim, aqui tem todos os chips que a gente já fez. Ele fica gravado nessa função aqui. Tá? E por último aqui tem o ID46 especial. Aqui a gente consegue transformar o ID46 normal em várias opções também. Pode ver que ele acaba repetindo algumas funções, né? Então por isso que a gente tem que ficar meio ligado nessa parte, que ele acaba repetindo funções que já tem lá em cima. Deixa eu ver se tem alguma função diferente aqui. Basicamente não. A gente consegue só dedicar o chip como já tinha lá em cima. Aqui tem a função polêmica, né, do Remote Renew. Esse Remote Renew aqui, alguns modelos conseguem resetar ele, né, um canivete, através dessa função, mas ele não dá certo em todos os veículos, então tem que ficar ligado, isso aí não é porque tem aqui que vai desbloquear, porque esse arquivo que ele usa para fazer o desbloqueio, muitas vezes eles usam esse arquivo de carros que nem existe aqui no Brasil, então acaba que não funciona em todos os carros, por exemplo, Citroën aqui, essa chave aqui, no canivete, aqui tem a opção, ó. Então ele vem com os cabinhos junto com a KD, que a gente consegue fazer aqui, ó. A gente pina ele, né? A gente coloca a garrinha no GND, no VCC ali e consegue fazer o desbloqueio. Então ele fica virgem de novo e a gente consegue programar em outros carros. Eu já consegui fazer isso, mas não é em todos os carros que funciona. Então aqui a gente tem, ó, da chave da Duster. Ó, essa plaquinha aqui. Essa daqui, se eu não me engano, eu já consegui fazer. O desbloqueio e funcionou certinho. Mas é uma função interessante. Tem diversos veículos, né? E vamos para a próxima. Essa daqui é para fazer o desbloqueio da chave de presença do Toyota. Essa daqui não precisa fazer solda, não precisa fazer nada. Ele só faz o desbloqueio colocando simplesmente a chave aqui no leitor. E ele já consegue fazer o desbloqueio dessa chave de presença. Aqui para fazer a identificação, como eu tinha mostrado para vocês antes, apertando esse botão aqui e segurando, ele tem essa mesma função. Tá? A diferença que vai aparecer aqui na tela, a função do identificação da bobina, a identificação do code e do chip do carro, né? Ver se está funcionando, ver se está tudo ok. Uma função bem útil também. Aqui na próxima função, eles não criaram todo o software ainda, ele consegue basicamente simular alguns chips, por exemplo, 4D. Tá? A gente coloca aqui o ID que a gente quer do chip e tal, tudo certinho, e coloca para simular. Ele vai simular aqui, ó. O próprio dispositivo faz a simulação do chip e a gente consegue, por exemplo, gravar um chip virtual, vamos dizer assim, direto no carro sem precisar gravar um chip físico ali, né? É uma função bem interessante, eu já usei isso e é bem útil quando a gente não quer queimar um chip, a gente não tem certeza se aquele chip é daquele carro e a gente não quer acabar estragando um chip, a gente usa essa função aqui. Tá? O que eu mais queria, eu confesso para vocês que era o 7935, mas eles não desbloquearam ainda essa função. Aqui a gente tem a função Transponder Edit, tá? Que é basicamente para transformar um chip, converter de 40 bits para 80, né? Então a gente vem aqui na função, consegue converter um chip de 40 bits para 80 e vice-versa. Aqui,
basicamente a mesma coisa, né? Só que esse aqui é mais específico, para transformar o 4D63 num 4D83. A gente faz a conversão, né? Vamos ver se consigo fazer a conversão para mostrar para vocês. Não, tem que ser um chip original. E aqui na função de chip, a gente já bateu em todas. E vamos para a função de remoto. Aqui, a remote função de remoto. Aqui na primeira função aqui, car remote, a gente consegue fazer a dedicação de um telecomando da KD para todos esses veículos aqui, tá? Então, por exemplo, áudio. Vamos entrar em áudio aqui. A gente tem áudio A3, áudio A4, diversos modelos de telecomandos que a gente consegue fazer. E aqui a gente tem que observar que ele especifica aqui, ó, B ou NB multifuncional. Ou seja, a gente consegue usar um telecomando comum sem PCF ou também com PCF. Então a gente pode observar que esse telecomando aqui, ele não tem o chip grudado na placa. Então a gente não vai conseguir programar ele num carro que tem o chip, é só o controle e pronto. Eu vou entrar aqui no Dacia, tá? Que é a Renault. Aqui a gente já tem um outro detalhe, ó. Esse telecomando aqui, a gente só vai conseguir gerar ele se a gente tiver esse telecomando aqui da KD, ó, que é o ZB Fold Smart Key. Então aqui nessa função a gente consegue gerar telecomando aquele NB multifuncional, que é aquele que tem o PCF, tem o chip grudado na placa, ou o B, a série B, aquele que não tem o chip. Nessa outra função aqui, a gente consegue gerar os telecomandos com a chave presença. Tá? Então aqui a gente tem a chave presença de vários carros, lembrando que a gente tem que usar um telecomando específico da KD para conseguir gerar esse tipo de telecomando aqui. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem que usar ZB Smart Key, que é o telecomando que dá certo para essa chave presença aqui. Aqui seria para gerar os telecomandos de garagem, pode inclusive gerar no próprio canivete, né? Mas a KD tem uns controlezinhos específicos que a gente consegue gerar, mas é tudo umas frequências meio bruxa, então isso aqui não é muito útil para a gente aqui. Aqui, nessa função, a gente tem outros telecomandos, tá? Mais específicos, que inclusive usa canivetes específicos da VVDI, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos entrar nessa opção aqui, NBXTT 2016, ou seja, esse telecomando da Honda a gente só consegue gerar com esse telecomando aqui, tá? Que é o NBXTT 2016. E assim por diante. Aqui, por exemplo, NBATT46, esse daqui. E tem diversos outros. Então, quando vocês não encontrarem o telecomando aqui no Car Remote, entra aqui no Old NB Zone, que provavelmente vai ter. Essa função aqui pouca gente sabe, pessoal. Essa função aqui é muito útil quando vocês quiserem gravar um telecomando, por exemplo, que vocês não encontram de jeito nenhum nas outras opções lá. Vem aqui e digita, né? Por exemplo, a gente pode digitar FKS, tá? Que ele vai dar várias opções aqui. Pode ver que FKS todos a partir de 2010 e diversos outros. Porém, essa função aqui, ele te cobra, se eu não me engano, 5 KD Coins. Ele te cobra 5 moedas da KD para gerar essa função aqui. Mas eu acredito que seja muito útil, porque muitas vezes a gente quer gerar um telecomando para Systec, Positron, FKS, e a gente não encontra em lugar nenhum, a gente consegue vir aqui nessa opção e gerar através daqui. Aqui é os remotos que a gente salvou, né? Então pode ver que tem bastante aqui, eu já salvei bastante, né? Conforme a gente vai clonando de um para o outro, a gente pode salvar aqui e aí fica nessa opção. É interessante a gente salvar também, né?
Aqui a gente pode testar o telecomando de presença, né? A gente pode fazer a coleta de dados dos telecomandos. Aqui tem a função de Remote Clone, tá? Lembrando que controles rolling code, embora ele tenha a opção aqui de fazer cópia de rolling code, eu já testei de tudo que foi jeito e a grande maioria dos rolling code ele não faz o clone. Então a gente pode vir aqui, isso aqui serve para código fixo no geral, né? Então a gente vem aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma coleta de dados aqui. Ó, ele vai dar o código, tudo certinho, vai pedir para apertar de novo, tá? Só para exemplificar para vocês. E aí a gente consegue fazer, né, ajustar aqui frequência, né, modulação, enfim, consegue alterar alguns dados, né, fazer diversas mudanças aqui no controle e consegue gerar o telecomando através daqui. Tanto por cabo, né, quanto aqueles controle que eu falei antes lá de presença, a gente consegue gerar ele direto aqui, fazer a simulação. Pode ver que ele tá, ó, quando a gente faz isso aqui, ele emite a frequência, a própria KD vai emitindo a frequência lá para abrir ou fechar um carro, então a gente consegue fazer o teste por aqui, é bem interessante também. Mas lembrando que rolling code eu consegui clonar pouquíssimos deles. Depois logo em seguida tem cópia especial, né, que seria para rolling code, mas é a mesma coisa que a outra função ali. A gente vai fazer aqui, ó, tá? Vamos fazer aqui e aqui a gente consegue gerar ele também. Mas lembrando que rolling code é complicado. Então essas duas funções aqui é praticamente a mesma coisa. Aqui tem a função de Remote Remake, né, que seria para ajustar a frequência. Então a gente faz a coleta de dados aqui. Logo em seguida a gente pode fazer a alteração de... Ó, isso aqui já deu, ó. Rolling code não pode ser copiado. Aqui nessa função a gente consegue definir que tipo de chip que a gente vai usar. Então aqui vamos usar, por exemplo, o HTP20X. E a gente consegue alterar a modulação, frequência, 43392, e consegue gerar por aqui da mesma forma. Tá? Consegue colocar o código, várias opções aqui também. Aqui a gente consegue editar novamente o remoto, tá? Fazer a edição dele através da coleta de dados aqui. Aqui nessa outra função a gente consegue gerar um controle através de corte de trilha, simular o corte de trilha e gerar ele. Então é uma função interessante para os controles antigos, aqueles que a gente faz o cortezinho na trilha lá, a gente consegue fazer, ó, por exemplo, vou cortar a trilha 6, cortei trilha 6, trilha 5, sabe? A gente consegue gerar esse controle virtualmente. Aqui a gente consegue fazer o clone da Smart Key da KD. A gente consegue simplesmente colocar um telecomando da KD aqui de presença, né, e fazer o clone direto no aplicativo aqui. Aqui na próxima função a gente tem o teste de frequência, né? A gente consegue ver a frequência que ele está ali, ó, 313. Basicamente só testar a frequência do telecomando. Aqui é para a gente ver os dados que estão inseridos no telecomando, ó, 555, vamos ver se muda alguma coisa. É basicamente essa função, para verificar os dados que tem no telecomando. Aqui tem a Data Compare. Essa Data Compare é muito interessante para a gente ver se o controle é rolling code ou não,
ou até comparar, ver se ele foi programado. É uma função que eu uso todo dia para a gente verificar se o telecomando foi gravado ou não. Então a gente vem aqui, ó, coletamos o primeiro banco de dados aqui, vamos para o segundo, ó, ele compara um com o outro e vê se a frequência está ok, se o código está ok. Nesse caso aqui não, né? Ele fica em vermelhinho assim e aparece esse X dizendo que o banco de dados não é consistente entre um e o outro. Então é uma função muito útil aí. Aqui na próxima função a gente tem a customização do telecomando de presença da KD. A gente consegue editar dados do telecomando, fazer diversas alterações. Como a gente não usa muito o telecomando da KD, né, eu não uso muito essa função aqui, mas ela é bem útil. Tu consegue alterar diversas informações, fazer desbloqueio, inclusive. Aqui, por exemplo, tem o desbloqueio da chave presença da Toyota, né? Consegue fazer por aqui. Aqui tem a Remote Authentication. Essa função eu não uso muito também, mas a gente consegue gerar telecomando da Toyota. Toyota geralmente é separado das outras, né? É impressionante. Eles separam a Toyota das outras. Mas é basicamente isso. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tá? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco melhor sobre a KD. Tá? E até uma próxima. Muito obrigado.